Bem-vindos ao De Pessoas para Pessoas. Estamos no ano 2026, vamos fazer 4 destas edições e este, como todos, tem pessoas muito especiais ligadas ao imobiliário e pessoas que fazem a diferença. E hoje temos realmente alguém que podemos dizer que percebe muito de fundos imobiliários. Pedro Coelho. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. E espero que lhe seja agradável o De Pessoas para Pessoas. Nada, é um prazer. Muito obrigado eu pela oportunidade. Pedro, nós normalmente o De Pessoas para Pessoas começamos sempre com uma pergunta muito aberta, que é: quem é o Pedro? E o Pedro vai para onde você quiser. Eu sou um filho único, caranguejo de signo. Portanto, Eu também sou. Quando é que 10 de nasceu? junho. 21. Portanto, eu costumo dizer que não tenho problemas nenhum em estar sozinho, onde quer que seja, não... Quer dizer, gosto de me socializar normalmente, mas não sou um bocadinho bicho de mato nesse sentido. Como eu também, é muito parecido. Pronto, ou seja, estou mais à vontade assim numa conversa a dois do que se estivesse numa mesa com 10 pessoas. Certo. Intervenho menos, pronto, não tenho... Sempre fui assim, claro que hoje, pela minha vida profissional, Tem que ser um sou bocadinho mais mais aberto, mas no início então era latente. Se tivesse com 10 pessoas diferentes numa reunião 1 para 1, estava mais que à vontade, as 10 todas juntas eu não falava. Portanto, não vou dizer que sou tímido, hoje em dia já sou menos tímido, mas era tímido. Portanto, sou uma pessoa, eu acho que tranquila, equilibrada, com sentido de humor. Acho que é importante ter equilíbrio na vida, tentar tirar o lado bom da vida também. O Luís Salinas, que o Máximo conheceu, tinha uma frase muito... O Luís Salinas padronizava muito as coisas e, no fundo, uma das coisas que dizia era que, infelizmente, em Portugal, tínhamos tendência para ver 2 estereótipos extremados. Ou aqueles, desculpa a expressão, que eram uns baldas e que, portanto, no fundo, como achavam que a vida era muito sorte e azar e a vida são 2 dias e o carnaval são 3, eram uns baldas que não trabalhavam, ponto. E depois tinha, do outro lado, aqueles que, desculpa a expressão, que são mais betinhos e que, no fundo, achavam que para trabalhar não se podiam divertir. E o difícil é ter as pessoas no meio que conseguem trabalhar e divertir-se ao mesmo tempo e, portanto, não têm que estar sérios no trabalho porque senão parece que é mal e não sei quantos. Não, a pessoa pode estar bem disposto, dizer graças no trabalho e ser produtivo na mesma, etc. E, portanto, eu acho que isso é importante, relativizar as coisas e ser equilibrado na vida. Muito interessante. Pedro, eu sei que isto é um tema muito importante para si, aliás, digo eu que é o mais importante a nível de trabalho. Como nasce a Square AM? Como é que ela nasce? Olha, a Square AM nasce, portanto, isto muitas vezes a pessoa diz que foi um planeamento durante... Não, as coisas nasceram um bocadinho por acaso, isto é, eu comecei a entrar na área do imobiliário no Grupo Espírito Santo, na altura, o que depois viria a ser meu sócio e que era meu chefe na altura, o Mário Tomé, portanto, nós arrancámos com a gestão de um fundo imobiliário no Grupo Espírito Santo em 92 e eu na altura tinha toda a área financeira. E ele disse-me assim: olha, você agora passa a tomar conta do fundo imobiliário. E eu de imobiliário só tinha comprado a minha casa, portanto não percebia nada. E nada é mesmo nada, atenção. Isto pode parecer muito mal, pode ser politicamente muito incorreto, a CMVM pode ficar muito escandalizado, mas como já foi há 35 anos, não me parece que seja um problema. E muita gente começa assim. Aliás, digo eu, todos começamos assim. E repare, pronto, mas é um veículo regulado, Claro, etc. Há claro. essas questões, não é? Mas repare, obviamente que há aqui umas defesas, que era... A primeira operação foi um sale and leaseback de 12 milhões de contos, portanto 60 milhões de euros de balcões do Banco Espírito Santo. Uau! Começa logo assim. Mas repare, que em tese, tudo o que era a manutenção dos imóveis continuava na área do Departamento de Manutenção de Imóveis do Banco Espírito Santo. É como se fosse o que atualmente se diz um contrato triple net. Okay. Portanto, não havia questões e, portanto, era quase que uma função mais administrativa de receber as rendas, passar o recibo das rendas e pronto. A seguir foi uma operação com a Tranquilidade, em que a Tranquilidade vendeu, havia inquilinos, mas a manutenção dos imóveis também era do lado da Tranquilidade, também era Grupo Espírito Santo na altura. E só a partir daí é que fomos para o mercado. Portanto, eu diria que tive um bocadinho de tempo para respirar e começar a aprender alguma coisa. Não muita, mas começar a ter alguma Portanto, coisa. quando foi ao mercado já vinha Pronto, com alguma... E eu diria que isto é um bocadinho assim, ou eu me adaptava e era substituído, ou... Se as coisas não corressem mal, acho que não correram mal. Pois não. Pronto, então saímos do Grupo Espírito Santo e apareceu esta sociedade que Saíram estava em os dois, liquidação. o Mário Tomé e O Mário Tomé sai primeiro e eu saio 6 meses depois com o Luís Salinas, aliás. E depois apareceu esta sociedade, a hipótese de a comprar, portanto, uma sociedade estava em liquidação,
e nós comprámos-la ao valor contabilístico, portanto, sem atividade, sem colaboradores, sem atividade nenhuma. Fizemos ali uma travessia do deserto. Que era já a Square ou tinha outro nome? Tinha outro nome. Aliás, era uma cidade muito antiga em termos de nome que era a cidade gestora do Fundo Primeiro Imobiliário. E nós, quando decidimos mudar o nome para Square, eu brincava a dizer que íamos chamar-lhe cidade gestora do Fundo Segundo Imobiliário, íamos dar um passo em frente. e portanto, foi comprada e depois a atividade recomeçou em 2005 com 2 fundos com o crédito agrícola, um como comercializador, um fundo de retalho, portanto, o fundo de poupança das pessoas, que hoje em dia é o maior fundo do mercado, e depois também um fundo para gerir os imóveis dados em dação e incumprimento ao banco, que era uma coisa que na altura não era um problema, mas depois com a crise financeira veio aumentar muito. Um deles é o património crescente. Um deles é o património crescente. O tal património crescente, que falta-se receber prémios e prémios e prémios. Sim. Eu já subscrevi. Acho que fez muito bem. Não, E está satisfeito com o resultado. que já resgatei. Isso Não, mas fiz um resultado, devo dizer, eu disse isso várias vezes em público, foi dos melhores resultados a nível desse tipo de investimento que eu de facto fiz. Até foi o Luís Henrique que me aconselhou, na altura. Mas pronto, estava um bocadinho dentro do assunto e foi um bocadinho tranquilo. Mas sim, mas não me arrependia e muitas vezes digo, porque muita gente diz, fundo de investimento, não sei e tal. Mas sabe que... Há um bocadinho de... Sabe que continua a haver muita falta de literacia financeira das pessoas. Eu, aliás, ainda no sábado às 7h30 da manhã em direto na CNN, vieram perguntar, porque havia uma notícia que os certificados a forro tinham subido a taxa para 2, qualquer coisa por cento. Bruta. Depois tem 28% de imposto. Sendo que a inflação está em 3,4%. Portanto, as pessoas não têm noção que, tendo o dinheiro em depósitos a prazo ou em certificados de aforro, pode ser mais seguro, no sentido que o risco de contraparte é menor e, portanto, a probabilidade de perda de capital é ínfima, para não dizer que é quase zero. Nula. Mas na prática perdem dinheiro para a inflação. Completamente. Portanto, o bom exemplo que eu acho que a pessoa deve dar é, suponha que conseguir poupar 1.000 euros e no fundo tem 2 alternativas. Tem uma grande vontade de comprar uma televisão nova que custa 1.000 euros. Ou, hipótese 2, poupa, investe num certificado de aforro para que daí a uns tempos, com os juros, comprar. Se a televisão com a inflação subir ao ritmo das inflações, já não consegue comprar a televisão no ano seguinte. Portanto, claro que isto é o que o BCE faz para incentivar o consumo. Mas deixe-me dizer-lhe ao contrário, que é, se com esses 1.000 euros tivesse investido, por exemplo, num dos nossos fundos, se calhar ao fim do ano tinha 1.060 e comprava a televisão e lhe sobrava dinheiro. Portanto, as pessoas, claro que têm que correr um risco de investir num produto que não tem nem capital garantido, nem taxa garantida, mas nós temos demonstrado historicamente que conseguimos bater, nós só não batemos a inflação em 2022, quando a inflação deu 8%, e o Governo, na altura, pôs um cap para o aumento das rendas. Foi o único ano que não batemos a inflação. Nós, nos últimos 10 anos, a inflação acumulada é 20% e nós demos 60%, 3 vezes mais. É espetacular. Aqui uma pergunta um bocadinho mais... É curioso que isto vai seguindo esta nossa conversa. Se o Pedro tivesse que investir num fundo imobiliário, não só em Portugal, mas no mundo, qual seria? Primeiro, disponibilidade das pessoas. Segundo, o tempo no qual está disposto a investir. Portanto, durante quanto tempo é que não vai precisar do dinheiro? Digamos assim, ou que pensa que em circunstâncias quando é que será a saída, não precisa do dinheiro. Porque, no fundo, ou seja, pode na prática estar, em teoria, poderia estar a investir no mesmo tipo de ativos, mas tem, primeiro, fundos fechados e fundos abertos. E depois, fundos cotados e não cotados. E são 2 ou 3 espécies completamente diferentes. Portanto, em primeiro lugar, em tese, se investir num fundo fechado, portanto, estiver disponível para não precisar do capital durante um período mais longo, o fundo fechado tem a obrigação de dar mais retorno, porque não tem que ter o efeito de liquidez, que no fundo baixa a rentabilidade média do fundo. Em contrapartida, tem o risco de, se precisar a meio do período, pode não ter alguém que lhe queira comprar as suas unidades de participação, ou, se for cotado, está misturado aos riscos. Tem o risco imobiliário do produto, mais o risco do mercado de capitais. Isto é, pode o fundo estar ótimo, mas se a bolsa estiver a cair, vai vender em baixa. Não lhe vão pagar aquilo que Em contrapartida, os fundos abertos são transacionados ao valor ao valor contabilístico das unidades de participação e, portanto, tem uma liquidez maior. Maior, e pode fazer o quanto quiser, não é? Praticamente. Depois, tem a ver com, ou seja, a qualidade e quantidade de informação que deve ter para decidir, acho que é muito importante, porque tem fundos que se alavancam e fundos que não se alavancam. Os que se alavancam, naturalmente, têm mais risco. Também está a misturar risco imobiliário com risco de taxas de juros.
Depois, há fundos que distribuem, fundos que capitalizam. Tem zonas geográficas. Portanto, o problema, no fundo, é a escolha é muito grande, é preciso ter informação. Como sabe, por exemplo, o Banco Best ou o Ativo Banco 7, portanto, os chamados bancos digitais que têm os chamados supermercado de fundos, têm, às vezes, 2.000 fundos e que a pessoa não é fácil ter a opção certa, não é? Portanto, deixa-me só dizer-lhe uma coisa, não é vender o meu peixe, mas neste momento a Península Ibérica, como sabe, está na moda. E está na moda em muitos sentidos. Está na moda no residencial, enfim, eu diria que com a consequência dos preços das casas estarem a valores historicamente nunca atingidos. Nunca atingidos. Em contrapartida, no imobiliário comercial, também está na moda, porque no fundo, pelo facto de termos um aumento populacional e também, ou seja, quer atraímos, quer particulares, quer empresas, em todos os setores das áreas comerciais está a ter um aumento da procura. Portanto, escritórios, logística, retalho, etc, etc. Isso faz com que, naturalmente, as rendas vão aumentando e o valor patrimonial também vá subindo, mas também o importante é, há poucos imóveis devolutos. Ora bem, o que acontece com isto é que, apesar disso, nós ainda conseguimos comprar imóveis a preços abaixo da série histórica anterior do pico que foi antes da crise financeira de 2008. O que faz com que consigamos ter rentabilidades muito boas. Portanto, eu acho que é um ótimo momento para comprar um fundos ibéricos. E nós, Square, desde há 4 anos começámos a investir em Espanha. Em Espanha, não é? E temos neste momento 400 milhões de euros já investidos em Espanha, com rentabilidades muito boas. Portanto, quando às vezes se diz, em Espanha as ilhas são mais baixas... Não, nós temos rentabilidades iguais ou melhores em Espanha do que temos aqui, com a grande vantagem que a Espanha, os imóveis comerciais não pagam IMT. E só isso, obviamente, que tem um impacto muito grande, nomeadamente no primeiro ano. Como falou aqui na crise do subprime, e por acaso a pergunta aparece-me aqui também, e que nós vivemos lá séria, e portanto... Os nossos cabelos brancos dizem-nos isso, não é? É verdade, há aqui pessoas no ramo imobiliário que, com todo respeito, têm 10 anos disto ou 12 anos disto, e dizem, está bem, ok, está tudo certo, mas vai um bocadinho mais atrás para ver o que aconteceu. E a minha pergunta é a seguinte: na altura, os fundos tiveram um papel importante para escoar o produto, para resolver muita coisa que o Pedro assistiu, que eu assisti, e hoje, passados 12 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, estamos numa crise habitacional jamais vista. O imobiliário está em alta, as mediadoras estão todas contentes, não sei o quê, mas o utilizador final quase que não consegue comprar uma casa, tem dificuldade e tudo mais. O Pedro acha que os fundos poderiam novamente ser úteis para resolver parte desta crise, ou acha que não? Acha que, de facto, na vertente do fundo, mais do questão do arrendamento, de ter unidades de participação, de poder crescer, poder comprar aquele prédio e arrendar a pessoas, ou acha que isso é um bocadinho... Essa é uma pergunta muito interessante e que, se fizer essa pergunta a 10 pessoas diferentes, provavelmente tem 10 respostas diferentes. Porque... Mas hoje tenho o Pedro à minha frente. Certo, portanto, eu vou-lhe dizer a minha opinião, Claro, naturalmente, evidente. que não é igual ao normal, Claro, digamos assim. Claro. Repare, o problema da habitação é transversal, eu diria que a todas as capitais europeias neste momento. Em Portugal e um bocadinho em Espanha é adicionalmente maior porque está-se a assistir a um crescimento populacional, como eu referi há pouco. Ou seja, neste momento Portugal e Espanha têm crescido a um ritmo quase de 1% de população a mais por ano. Portanto, é normal que se um país cresce 1% ao ano, o nível do lado da oferta, portanto, a resposta, não acompanha esse ritmo porque as casas demoram tempo a construir. De facto. Por outro lado, uma parte significativa desse crescimento serão pessoas que não têm a certeza que no longo prazo se vão manter cá ou não. Quer dizer, não estou a dizer que todos venham temporariamente, sim, mas não é no primeiro momento em que mudam de um país que decidem logo que querem comprar e querem viver de certeza para a vida toda, etc, etc. Portanto, isso, em teoria, fomentaria mais o mercado de arrendamento. Claro. Porque, enfim, historicamente, e há um dado importante, nós que vivemos a crise de 2008, até 2008 os portugueses achavam que o imobiliário subia sempre. E tiveram a dura realidade em 2008, nomeadamente na parte da habitação, que houve pessoas a não conseguir pagar os seus empréstimos das casas e tiveram que entregar as casas aos bancos. Foi a primeira vez que perceberam que às vezes aquilo cai, nem sempre sobe. E, portanto, as pessoas mais antigas ainda se lembrarão disso, os mais novos não sabem disso e têm alguma dificuldade. Há aqui umas questões estruturais importantes, que é um dos problemas estrutural, que é
válido, é mais em Portugal e Espanha, diferente do centro da Europa, é que os bancos fazem o crédito à habitação com uma taxa mais barata que o crédito a empresas. Portanto, incentivam mais ao crédito à habitação. Enquanto no centro da Europa, a taxa do crédito à habitação é superior ao crédito comercial para empresas. Portanto, não vou dizer incentivam, mas é maior. O que faz com que, por exemplo, se tiver o mesmo apartamento, se estiver anunciado para venda ou para arrendamento, faz com que, quando vai ao banco, o valor da sua prestação muitas vezes é inferior ao valor da renda. E, portanto, obviamente que se a pessoa, para o mesmo apartamento que lhe serve, Vai comprar. porque Claro. no fundo está a pagar a mesma coisa, ou Evidente. menos até, e no fundo acha que E pode haver uma aquilo vai valorização. saber, pode haver uma no valorização, futuro. portanto é normal. E isso faz haver aqui uma distorção do mercado. Eu não estou a fugir à pergunta. Não, já li outra vez, de vou qualquer concluir. maneira. Portanto, Certo. a questão é, os fundos abertos não são o veículo para a habitação por uma razão simples, por tudo aquilo que acabei de explicar, a rentabilidade do edifício de habitação arrendado é muito menor que um edifício comercial. Isto é, nós conseguimos comprar imóveis comerciais com uma yield de 7, 7,5, às vezes 8, enquanto que a habitação dá-lhe 3, 3,5, 4 no melhor das hipóteses. Exato. Pronto. Portanto, não dá. Ou seja, porque os meus clientes o que querem é ter retorno. Se eu não der retorno, é um fundo aberto, eles vão tirar o dinheiro para subscrever um fundo de obrigações ou ações. Claro. Portanto, eu não posso comprar a habitação e não tenho nada contra a habitação. Se houver um dia que a habitação dê o meu retorno, eu comprarei a habitação. Mas neste momento isso não funciona. Em contrapartida, portanto, eu acho que isto parece que eu vou dizer que não, mas não. Os fundos podem ser veículos muito importantes desde que... Eu acho que há aqui duas coisas. Por um lado, do lado do passivo, os clientes têm que ser, portanto, os subscritores dos fundos têm que ser seguradoras, fundos de pensões, etc., que são investidores de longo prazo e que acreditam que, mesmo com essa rentabilidade menor, aparentemente de 3 ou 4%, se os imóveis forem relativamente bem localizados, valorizam-se no longo prazo e, portanto, têm, o que eles querem é cobrir responsabilidades que eles têm para pagar a pensionistas. Ok. Isto por um lado. Por outro, tem a vantagem, acho eu, do lado do ativo, de poderem, digamos, transmitir a credibilidade e a transparência, etc., porque nós sabemos que, enfim, todos os políticos são muito inspecionados, etc., os fundos têm a vantagem que vai ao site da CMVM, tem lá a morada, Tem lá tudo. o valor, Tem lá o relatório de contas, o valor das avaliações, portanto não há veículo mais transparente do que os fundos. E isso eu acho que é uma grande vantagem num mundo muito... que é bom que haja transparência e, portanto, eu acho que são veículos que podem ser utilizados para isso. Podem ser, mas ninguém olha para eles com grande entusiasmo. Talvez seja por causa dessa questão das leads não, das yields. Sabe que isto é uma questão do ouvido da galinha, porque no fundo ok. tem que ter o investidor para... Se não tiver aquele... No que se fala muito hoje em dia de voltar a fazer habitação a custos controlados ou rendas acessíveis, etc., eu acho que era possível, digamos, construir Encaixar ali aqui o fundo. um veículo específico para aquilo que, no fundo, tenha essa transparência para que ninguém, os jornalistas, o público em geral, etc., possa desconfiar porque pode lá ter a informação toda e conseguia-se fazer algo de Até mesmo, não sei se estou a misturar assuntos, mas as cooperativas, Sim. direitos de preferência, Sim. direitos de superfície, ou seja, sim. conseguir Sim, baixar o custo Sim. para depois ter rentabilidade. Exatamente. Muito bem. O Pedro, nós muitas vezes cruzamos-nos nas vidas imobiliárias, mas há outro sítio que a gente se cruza, agora menos porque eu não tenho lá ido, vão mais os meus filhos, que é o Sporting. Qual é a relação do Pedro com o Sporting? Porque eu quando me cruzo poucas vezes, mas mais por mim, porque o Pedro vai mais vezes, está sempre contente e feliz. Ou seja, tem ali é sportinguista à séria, ou não? Sim, sou sportinguista a sério há muitos anos, não é? Os cabelos brancos, normalmente costuma-se brincar a dizer que o clube é a única coisa que a pessoa não troca na vida, pode trocar de tudo e mais alguma coisa dos clubes desportivos, as pessoas não trocam, portanto, há muito poucos exemplos de pessoas que trocaram de clube. Eu sou, digamos, sportinguista, vamos dizer assim, desde que lembro de mim próprio. Havia um amigo dos meus pais que me levava ao futebol, ao Sporting, naquela altura, com os estádios antigos em que não havia controle de bilhetes, portanto, no fundo, a pessoa levar um miúdo de 4, 5 anos entrava só com o bilhete de uma pessoa, Claro. digamos assim, porque não havia lugares individuais, era bancada de seguida, e portanto eu ia. Depois, a partir dos 10 anos, o meu pai fez-me sócio, portanto comecei a ir ao futebol com o meu pai. A partir dos 12, 13 comecei a ir sozinho com amigos e hoje em dia vou com o meu filho. Portanto, tenho principalmente um dos filhos é mais fanático do que o outro. Temos 2 lugares no estádio e, portanto, vamos quase sempre, a menos que não pudermos. E às vezes o que vai menos, se um de nós não vai ele. Portanto, sim, é um momento especial e gostamos muito.
E também deixe-me dizer-lhe, é assim, eu nunca tinha visto o Sporting bicampeão. Só o meu pai, que tem 96 anos, é que se lembra do tempo dos violinos do Sporting bicampeão. Portanto, é algo que durante muitos anos nós não vivemos e Tem que aproveitar, portanto, tem que se aproveitar. há que aproveitar, exatamente. E diga-me uma coisa, acha que um estádio de futebol, que é um ativo imobiliário, a gente esquece às vezes, poderá ser de facto rentabilizado como ativo? Consegue o Pedro perceber como é que, não digo o estádio de Alvalade, mas outro qualquer, conseguisse rentabilizar aquilo para entrar dentro de um fundo? Estou eu a fazer aqui um grande filme. É assim, já agora só para completar... Já houve estádio está à venda, hein? Já houve estádios... Deixe-me dizer, já agora só para comentar que, curiosamente, eu fui atleta de xadrez do Sporting e fui dirigente e treinador de voleibol. Uau. Portanto, além de adepto comum, tenho essas facetas adicionais. Em relação ao estádio, mais uma vez, não vou dizer que é igual à habitação, porque parece mal dizer isto, mas no fundo a questão tem a ver com, em termos de rentabilidade, É pouco rentável. mesmo que tenha alguma rentabilidade, por muito que, desculpa a expressão, que se esprema, nunca vai conseguir chegar aos 7 ou 8%. Eu dou-lhe um exemplo de um projeto que acabou por não avançar, mas que nós, no início da nossa atividade na Square, analisámos e esteve muito próximo de ser constituído, que era um fundo imobiliário que tinha, vá lá, tudo o que era as áreas sobrantes da Expo 98, do que era a Expo 98, e que ia incluir o pavilhão Atlântico, o oceanário e os terrenos que ainda faltavam, que já não eram muitos. Claro. E, no fundo, em termos de análise, o que acontecia era o oceanário e o Atlântico conseguiam pagar 3% de renda. O que eu não acho mal para um edifício cultural, mas quer dizer, e depois no fundo entravam os outros terrenos para o mix ser um mix atrativo. Ok, muito bem. O que é que o Pedro diz, é uma curiosidade minha, toda a gente vai ouvir, aos seus gestores de fundo todos os dias? Todos os dias, Pedro chega lá, está lá o Luís Henriques e outros, o que é que lhes diz todos os dias? Olha, todos os dias se calhar não acontece, mas eu acho que o mais importante é, e falávamos há bocado em off, é assim, é mais importante gerir os riscos que os retornos. Portanto, nós preocupamos-nos muito com... Nós temos mais de 30 mil clientes, pequenas poupanças, a partir de 100 euros pode subscrever os nossos fundos. Portanto, como eu digo a brincar, ninguém tem desculpa para não subscrever os nossos fundos. E repare, com 100 euros, com 1000, com 10 mil, se for ao banco, nem sequer tem taxa nos depósitos a prazo. Pois não. Com 100 euros, a vantagem da democracia de um fundo de investimento é que um cliente de 100 euros tem os mesmos 100% que um cliente de 100 mil. E eu acho que isso é muito importante. E, portanto, ter um produto que disponibiliza às pessoas a possibilidade de terem esse retorno, se for ao banco não consegue ter. E, portanto, nós temos que ter um cuidado, se quiser até social, adicional, de preocupação de sermos guardiões do dinheiro dos outros e gerirmos o melhor que soubermos isso. E, portanto, é muito importante ter baixa volatilidade, portanto, baixo risco, e, portanto, mitigarmos o risco. Essa mitigação do risco nós fazemos pela diversificação do portfólio, investimos em todos os setores, diversificação de inquilinos, de geografias, de maturidade de contratos, etc, etc. E, portanto, temos que ter a frieza de termos quase uma cartilha maternal em termos de investimento e não nos entusiasmarmos com negócios que potencialmente são muito bons, mas que não são tão seguros. Portanto, a prudência nos investimentos é muito importante para ganharmos o respeito e a confiança do lado dos clientes, que é o que nós temos melhor é o nosso nome. Portanto, o que nos vai remunerar e dar mais conforto no futuro é a confiança das pessoas que no longo prazo acreditam nos nossos fundos. E repare, nós temos o montante mínimo de entrada são 100 euros, o reforço é uma unidade de participação, uma unidade de participação são 15 euros e às vezes temos subscrições de 15 euros. Que significa que, repare, há de ser um avô que subscreve para um neto, claro. Mas para mim isso é muito reconfortante, porque repare, significa que, em primeiro lugar, aquela pessoa, digamos, quis perder tempo a ir subscrever 15 euros porque efetivamente acredita que aquele dinheiro confia e que o dinheiro se vai valorizar acima do depósito à ordem, depósito a prazo, etc, etc. Pronto. E por outro lado, para nós, o risco está mais diluído do lado do passivo que temos. Quanto mais pulverizado tivermos, menos risco temos. É muito importante isso. Ó Pedro, com tanta IA, com tanta inteligência artificial, acha que fazer compras temos que ir ainda no terreno e ver onde é que está e onde é que não está? Ou a gente confia, falamos em confiança há pouco na IA, pá, a IA diz tudo, pá, isto é assim, 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 não vale a pena, pá, vou comprar aquele prédio, mas isto está cá tudo. Ou
Ou o Pedro ainda vai, em alguns casos, ver o que é que se passa ali no terreno? Eu não em alguns casos. Vai sempre. Antes de comprar, vou sempre ver os imóveis. Seja ele quais forem, onde forem, qual é a dimensão, e onde for a dimensão. Onde for a dimensão. Repare, eu acho que, e eu sei que pronto, cada um tem o seu estilo, Claro, e no passado, como sabe, havia muita gente, eu acho que hoje em dia há um bocadinho menos, mesmo assim eu acho que ainda há bastante, muita gente que vai ver todos os imóveis, independentemente de os ir comprar ou não, e nós tipicamente fazemos um bocadinho ao contrário, porque senão eu passo sempre a ver imóveis que não vou comprar. Exato. Portanto, no fundo a lógica é, nós fazemos a chamada oferta não vinculativa, normalmente sem visita ao imóvel, e mesmo na altura em que não havia Google Earth e etc., já fazíamos assim. Já nos anos 90 eu fazia isto. Recebi informação. Ou seja, em função de metros quadrados. E repare, isto também tem a ver com a tal cartilha maternal que eu falei há pouco, é relativamente simples. Se o inquilino não é bom, não interessa. Se o inquilino é bom, passa para o estádio seguinte. Se o contrato é longo o suficiente, ok. Se não for longo o suficiente, não interessa. E depois vamos ao preço por metro quadrado, digamos, à yield, e não deixamos de ver a localização. E obviamente que é aí que na localização que hoje em dia, com o Google Maps, etc., há uma evolução muito grande, porque na prática nós compramos um imóvel em Espanha e quando fazemos a oferta vinculativa já vimos o Street View com o imóvel, etc., que há uns anos não podíamos fazer. Mas não muda muito o valor da oferta não vinculativa. Portanto, se a oferta for aceita e entramos em due diligence, então, entre as outras coisas, vamos lá ver o imóvel. Mas eu acho que essa questão da IA é muito interessante até para a frente, porque repare, enquanto no mercado de capitais, e é um problema grave, acho eu, como sabe, nós, hoje em dia, em termos de mercado de capitais, quando tem um fundo de obrigações ou ações, em tese pode quase ter o fundo a ser gerido todo robotizado, porque no fundo, desde que parametrize todas as variáveis que quer, o robô, em função de ter mais exposição, menos exposição, o preço acima, o preço abaixo, dá ordens de compra e de venda. O que é que eu digo que é muito grave? Porque na prática, no limite, corre o risco de ter todos formatados da mesma maneira e, portanto, o mercado cai. E todos dão ordens de venda porque o mercado está a cair mais X%, e no fundo aquele preço já era até bom comprar as ações, mas no fundo, como estão todos pré-formatados e ninguém tem análise para fazer, está a vender ao desbarato e cria um pânico no mercado, etc, etc, não é? Eu acho que a grande vantagem do imobiliário é que isto não funciona assim. Ou seja, a IA ajuda-nos muito, dá-nos muito mais informação. Poupa tempo, não é? Poupa tempo, mas, como eu digo, não tem uma célula no Excel para a parte emocional e para a parte da opinião. E eu dou-lhe um exemplo muito curioso, que é um exemplo que eu tenho dado bastante e que tem um bocadinho a ver com a nossa tese de investimento, que é, há uns tempos, o primeiro edifício de escritórios que comprámos em Espanha era um edifício, para quem conhece a Madrid, na zona de Las Rosas, que é fora da M40. Pronto. Conheço. E, inicialmente, quando veio na reunião de segunda-feira com as oportunidades novas, pronto, eu fiquei a dizer, essa localização, um bocado fora e tal. E pronto, e eu procuro não falar, eu só falo quando eu acho que é necessário. De resto, se a reunião for toda e funcionar sem mim, eu acho que é ótimo, sinal que eu não sou necessário, o que eu fico muito contente. Quando estávamos quase a deitar a oportunidade fora, eu digo assim, desculpa lá. Vou lá ver. Vamos ver os nossos fundamentais. Ok. Fundamentais. O inquilino é bom? É. Johnson Control. Check. Contrato é longo o suficiente? 9 anos. Certo. Bom. O vendedor quer, o asking é 7%, que já não é mau. Mas nós estávamos, ainda estamos um bocadinho, mas na altura, há 3 anos, estávamos ainda mais, que era aquela tendência de que toda a gente quer vender escritórios e ninguém quer comprar, por causa do trabalho remoto, etc, etc. E, portanto, disse, é muito provável que haja muito poucos compradores para isto. Portanto, vamos fazer uma oferta a 9%. E logo se vê. Eles aceitaram e nós comprámos a 9%, com a 1.300 euros o metro quadrado, um edifício com 9 anos de contrato para a Johnson Control. Quando entramos em due diligence, verificámos que a Johnson Control estava lá desde 1992. Portanto, repare, o meu ponto é assim, nós temos muita mania de dizer com ar muito pomposo que somos asset managers. E eu digo muitas vezes a brincar que, antes de tudo, temos que gerir o liability, que é, porque estou a ouvir a galinha ao contrário, se não houver clientes a subscreverem, não vamos ter ativos para gerir. Claro. Em segundo lugar, é assim, somos nós como asset managers que vamos dizer à Johnson Control, que está lá desde 1992, que aquela localização não é boa para eles. Exato. Eu acho que a empresa é que tem que dizer... Claro. E, portanto, se a empresa for, digamos, boa e tiver disponível para pagar um contrato longo o suficiente, nós estamos disponíveis para investir. E mais, repare,
Obviamente que, repara, o ticket eram 4 milhões. Se calhar se o ticket fosse 40, Pois. estávamos demasiado concentrados em relação ao total do fundo. Mas com valor de 4 milhões, se calhar comprava, em alternativa, uma loja na Calha Serrano com uma de 4. Pois. E agora, diga-me lá, eu preocupo-me com os clientes em dar retorno. Portanto, Claro. eu acho que os clientes também se preocupam com o retorno. Claro. Eu não preciso ter uma loja bonita na Serrano, mas preciso ter retorno. Claro. Portanto, acho que a Johnson Control a pagar 9% em Las Rosas, para mim, funciona lindamente. Foi um ótimo exemplo, é um ótimo exemplo. Já agora, e indo por aqui também, qual é o ponto crítico na gestão de uma gestora de ativos? Qual é o... já falamos de muita coisa, já houve aqui muitas trocas, mas na sua opinião, qual é o fator crítico de sucesso para gerir uma sociedade gestora? Repara, o fator crítico de sucesso, eu acho que é a consistência. Portanto, a credibilidade, o nome, o bom nome, etc. E portanto, ou seja, a reputação. E, portanto, consequentemente, o risco maior é sempre o risco reputacional, porque nós, como sabe, isto é muito difícil de construir e é fácil de destruir. De um dia para o outro faz-se mais asneirada e pronto. Portanto, é muito importante a preocupação, por isso é que eu dizia há pouco, é mais importante gerir os riscos que os retornos. Daí uma preocupação evidente, estou a meter-me agora no seu trabalho, que não é meu, que é a imagem. Ou seja, a imagem da credibilidade e da confiança perante... porque eu vou... sim, se calhar, enfim, o pequeno subscritor não sabe. Ele entra num banco, pergunta qual é, e ele, olha, tem este, e ele confia no fulano do banco, digo eu. Agora alguém institucional... Mas a reputação também é perante os comerciais do banco. Certo. Porque se os Sim, comerciais do banco não acreditarem em nós, não vendem. Não vendem. E são os primeiros a que, se o fundo tiver um problema, aconselham a tirar de lá o dinheiro. Claro. Portanto, é muito importante essa consistência e essa reputação. Não tanto a imagem do ponto de vista, se quiser, do ego, que eu acho que não é importante, Não. mas mais a imagem da sim, consistência, da reputação. Da reputação e da confiança. É. Mais do que não é um ego, não. Essa parte não era bem. Era bem mais. É que a imagem pode... Sim, eu percebo, é uma palavra tricky, pode sim, para qualquer um dos lados. dois bicos. Pedro, isto é muito rápido, de pessoas para pessoas, é realmente uma conversa rápida. E eu tenho aqui uma pergunta que já suspeito a sua resposta, mas eu vou fazê-la, que é, não sei se trouxe a bola de cristal, eu acho que não a vejo, portanto, de repente não a vejo, mas realmente tivemos aqui períodos que já falamos, mas depois do período, a partir de 2000 e, vamos lá, a partir de 2013, 14, 15, o mercado começou a subir, e a pergunta é, e agora? E agora o que é que na opinião do Pedro, sabemos que não há bola de cristal, pá, que não não faço ideia com certeza, mas o que é que isto vamos continuar a subir assim? Isto há a crise habitacional, há uma série de conjunturas aí. O que é que nos espera nos próximos 5 anos? Olha, como sabe, eu tenho menos, no dia-a-dia, digamos, lido menos com a parte residencial do que com a comercial. Mas, e a sensação que tenho é que hoje em dia, pelo menos as informações do mercado, é que os imóveis atingiram um preço que, apesar de haver mais procura do que oferta, cada imóvel demora mais tempo a vender e vê-se que há mais coisas à venda. No entanto, há esse desbalanceamento e, portanto, eu diria que, enquanto isso acontecer, e é difícil que não continue a acontecer porque a burocracia das câmaras para construir continua a ser um dos principais empecilhos, faz com que esse desbalanceamento continue. Por outro lado, em termos macro, eu acho que Portugal e a Península Ibérica em geral estão num momento único, por causa, isto é um bocadinho como mal dos outros, vivemos nós, portanto, com os problemas geopolíticos que existem por todo lado, e vamos ver agora até que ponto é que, com esta questão do Médio Oriente, pessoal que tinha ido, estrangeiros que tinham ido viver para o Dubai, etc., não vão virar. Aliás, este verão já, eu acho que vamos ter um ano de turismo brutal, porque no fundo houve pessoas que vão mudar para o sul de Espanha e para Portugal também. E em termos de empresas, eu acho que também vai continuar. Portanto, eu diria que nos próximos 3 a 5 anos as perspectivas são muito risonhas. Antigamente nós dizíamos que Portugal tinha um problema de ser um país periférico, todos nos lembramos disso da nossa juventude, e eu acho que hoje em dia temos a vantagem de ser periféricos sem os problemas dos periféricos, porque na prática estamos longe dos problemas, estamos cá no canto, mas com a tecnologia, com os voos, com a hospitalidade, o clima, etc., faz com que só sejam vantagens e não haja os inconvenientes que hoje em dia, por exemplo, o centro da Europa tem. Por outro lado, há um outro dado engraçado que é, eu digo também às vezes a brincar que nós há 500 anos
Portugal e Espanha descobriram as Américas por barco. E agora parece que o continente da América do Norte e América do Sul descobriram a Península Ibérica por avião. Portanto, saem de lá e começam a voar e quando veem terra, É aqui. caem aqui e ficam aqui. Porque, repare, nós hoje em dia temos ligações para os Estados Unidos para 10 cidades diferentes de voo direto. É verdade. E, portanto, há muitos americanos com situação política nos Estados Unidos que, no fundo, querem vir para a Europa e que Portugal é o primeiro sítio, tem voo direto e, portanto, estão aqui, sentem-se muito bem. E temos um hub para o Brasil, acho. Eu, por exemplo, vou ao Brasil, apanhamos montes de gente que, Sim. que apanha o avião em Lisboa para ir para o Brasil. E a Espanha tem com o resto dos países latino-americanos. Sul-americanos, sim. Por outro lado, eu acho que nós, e lembro-se também quando nós éramos novos, de dizerem que Portugal ia ser a Flórida da Europa. Sim, E eu acho que nós conseguimos dar um salto de uma geração, ou seja, nós deixámos só de ser, e também já somos, digamos assim, mas os franceses mais reformados que vêm para cá, etc. Mas temos a geração mais nova, quase 20 anos, 30 mais novos, que vêm para cá para trabalhar, para ser nómada digital, para estar nas empresas tecnológicas, etc. Portanto, acho que isso é uma diferença muito grande. Portanto, espera-nos aqui ainda anos. Acho que sim, há quem se queixe depois de sermos modernos em excesso e, portanto, deixarmos de ter o sossego que tínhamos antes. Mas isso não há um mundo ideal, não é? Exato. O bom é inimigo do ótimo. Olhe, Pedro, muito obrigado mais uma vez, foi uma excelente conversa. Espero que lá em casa tenham aproveitado. E nada, vemos por aí, se calhar no Sporting um dia destes. Espero que sabe. sim. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado. Whose is the voice now?